A paz do Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de deixar uma mensagem no teu coração. Muitas vezes as pessoas falam assim, todo mundo que morre, todo mundo que morre, a sua alma vai para o céu. Será que é assim realmente? Será que todo mundo que morre vai para o céu? Se você vai num velório, no enterro, você vai ver lá, por mais que aquela pessoa viveu nas práticas do pecado, por mais que ela viveu matando, roubando, traficando, mentindo, se prostituindo, em tudo errado, que a Bíblia diz que é errado, mas você vai ouvir as pessoas dizer que não, foi para o céu, está nos braços do Pai, está com Jesus, está salvo, está num lugar melhor. Será que realmente isso é verdade? Irmão, eu entendo, a Bíblia diz que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo, ele é justiça, ele é amor, ele é misericórdia, mas também ele é justo, né? Ele é fiel naquilo que ele fala. E a sua palavra, ela é verdadeira. Por mais que as pessoas falem, olha, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, realmente a Bíblia foi escrita por homens. Mas qual homens? Né? Qual o testemunho de qual homens? Homens santos, homens separados por Deus, cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus age por meio do homem, da mulher. Sim, isso é fato, isso é verdade. Deus, ele veio, desde o princípio foi assim. Ele usou Moisés para conduzir um povo. E Deus falava com Moisés e Moisés levava a mensagem até o povo. E assim foi com Jesus também. Através de Jesus, os profetas, né? Deus, ele age por meio de nós, do ser humano. Deus, ele traz a mensagem dele espiritualmente, divino, espiritual com espiritual. Irmãos, e aí hoje você ouve muito pessoas que estão no pecado, estão vivendo no erro. Mas morreu, vai para o céu. Será que realmente é assim, irmão? Será que você acredita que é dessa forma? É isso que muitas vezes as pessoas elas vivem no pecado, no erro, não tá nem aí, não tem temor, não tem preocupação, elas não se preocupam com a salvação da sua alma, porque todo mundo que morre vai para o céu. É assim que as pessoas pensam. Só que o que a Bíblia diz? As Escrituras Sagradas nos ensinam. Um exemplo que eu quero trazer para você, em Salmos capítulo 15, versículo 1. Davi, um homem segundo o coração de Deus, olha o que ele pergunta para Deus. A seguinte pergunta de Davi para Deus foi essa: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha só que tremendo. Davi fez uma pergunta para Deus. Aqui o santo monte aqui refere-se ao céu, ao paraíso celestial. Então, Davi ele faz essa pergunta para o Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu monte santo? Aqui está falando do reino. Está falando da nova Jerusalém. No céu, no mundo celestial. Essa é a pergunta de Davi. Porque aqui no título da minha Bíblia, mas eu creio que na sua pode estar diferente alguma coisa, mas diz assim: a verdadeira cidade do céu. É interessante essa mensagem. Presta atenção que o Senhor vai falar com você. E aqui o Senhor diz, aqui o Senhor vai responder a pergunta de Davi. Olha que interessante. O Senhor vai dizer no versículo 2: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Olha que tremendo. Davi ele faz uma pergunta para o Senhor: quem vai morar no céu? Quem vai ser salvo? Quem morará no mundo celestial, na nova Jerusalém, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento e vai ter a paz eterna? Morar com Jesus, como ele diz: eu irei preparar a morada e voltarei para buscar vós para mim mesmo. A igreja, aqueles que estão vivendo, aquele que anda sinceramente
e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele conhece os pensamentos e sonda a intenção do coração. Esses são os que vão morar no céu. Irmãos, então, o que quer dizer isso? Aqui Deus está falando para Davi, olha Davi, os que vão morar no céu vai ser esses aqui, ó, que vivem na minha justiça, e a justiça de Deus é a palavra. É a palavra. O justo viverá pela fé. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina? Viver em obediência pela fé. Acreditar que essa palavra é de Deus, que é do Pai, que eu e você temos que obedecer. Exemplo é Jesus, que andou, obedeceu, e por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E é através dele que nós iremos morar no céu. Ter a presença de Deus na nossa vida. Então veja bem, Davi pergunta, Senhor, quem irá morar no teu tabernáculo e no teu monte santo? Deus fala, aquele que vive pela justiça, na justiça, que fala a verdade no seu coração. Então, irmãos, veja bem. Então, Deus, ele deixa bem claro que não é todo mundo que vai morar no céu. Não é todo mundo que morre que vai para o mundo celestial morar no céu. Não é, porque o próprio Deus está dizendo aqui para mim e para você. Falou para Davi que aqueles que obedecem, aqueles que vivem pela justiça, aqueles que é justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo arrependimento das suas atitudes erradas, o novo homem, a nova mulher, o novo jovem, passou-se da vida, da morte, para a vida, o quê? A morte espiritual. Muitos estão mortos espirituais que vivem em pecados, vivendo na prática de pecado. Estão vivos carnais, mas distante de Deus. Morreu distante de Deus, segue-se o juízo. Então, por isso que a palavra vem para quê? Para tirar eu e você do pecado. Por isso que a palavra de Deus é para quê? É para mim, para você e para toda a humanidade. Por quê? Satanás ele quer que a humanidade não acredite nessa palavra, para que as pessoas continuem cegas espiritualmente. Mas Jesus ele veio para quê? Para desfazer essa mentira do diabo. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê, irmão? Deus ele é justo. Justiça fala de justo. Como eu e você, vivendo no erro, no pecado, vamos dar um exemplo. Você se esforça, você vive honestamente, você não vive no pecado, você procura se esforçar para o máximo, pede ajuda, vive no Espírito. Por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai e estai em Espírito, para não cumprir as consciências da carne, os desejos pecaminosos da carne. E eu peço para você abrir. Por quê? Qual é a consequência de viver pela carne, pelo pecado? Qual é a consequência? Quero mostrar para você. Abra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Que você vai ver que nem todos vão para o céu. E muitas vezes você pode estar correndo um grande perigo. Porque você não sabe o dia da manhã. De repente você fecha os olhos. E como que você está diante de Deus? Ah, mas se eu morrer eu vou para o céu. Muitos nem acreditam no céu, não acreditam no inferno. Mas é real. Depois que você fechar os olhos nessa terra, tenha certeza que segue-se o juízo. Se você morrer em pecado, a Bíblia, a palavra de Deus diz que você não vai para um lugar bom. Mas se você se esforçar e se arrepender, para isso Jesus enviou essa palavra através dos apóstolos, dos discípulos e de gerações de homens e de mulheres de Deus para trazer esse evangelho até nós. Morreram muitos. O próprio Jesus morreu para esse evangelho chegar até nós. Os apóstolos. E o que nós temos feito? Nós às vezes temos um conhecimento falso. Às vezes a gente acredita naquilo que a gente não conhece. Ah, todo mundo vai para o céu. Será que realmente é isso? Não se engane. Deus é justo. Deus é justo.
Ele entregou o filho dele, morreu naquela cruz, derramou seu sangue santo para nos perdoar. A ira que estava sobre mim, sobre você, sobre a humanidade, foi emplacada pelo sangue do Cordeiro. Foi Jesus, quando nós abrimos o coração para Jesus, se arrepende, aquilo ali é tirado o peso, o pecado, o fardo, a mentira, o engano de Satanás, o jugo de Satanás sobre a nossa vida, que é o erro que o ser humano vive. E acham que vivendo dessa forma está tudo certo. Mas depois que parte dessa terra, se depara com a pior situação, qual a Bíblia, as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, exemplo, vamos lá em Gálatas 5:16. Olha o que a palavra de Deus diz, para mim e para você. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. 18. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, seja, debaixo de condenação. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, e guiado pelo Espírito Santo de Deus, é guiado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Se eu e você não for guiado por essa palavra, você não está sendo guiado por Deus. Você está sendo guiado pela sua vontade, pelos seus desejos, pelo seu querer. Não pelo querer de Deus, não pela vontade de Deus. Está vivendo pela sua vontade. E qual é o perigo? Qual é a sua vontade? Vamos aprender aqui. Qual é a vontade da carne, do ser humano que não tem a presença de Deus, do Espírito Santo, que não obedece à palavra de Deus? Vai dizer aqui no 19. Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicações, impurezas e lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Olha aqui. Preste atenção. Agora eu te faço uma pergunta. A palavra de Deus está dizendo que se a pessoa viver nos desejos da sua carne, no pecado, que representa pecado, e não pela vontade de Deus, a vontade de Deus é o quê? Que você ame, que você respeite, que você ame seu próximo como a si mesmo. Então você não quer que alguém minta para você, que alguém te roube, alguém te mate, alguém te faça o mal. Não. Então se você não quer isso para você, também você não vai querer para o seu próximo. Então você vai respeitar o seu próximo, você vai amar seu próximo, você não vai invejar, você não vai querer o mal deles. Por quê? Tudo aquilo que é ruim para você, você não vai querer para o próximo. E é o que Deus não quer para nós. Deus, ele, através do Espírito Santo, através da sua palavra, ele quer nos direcionar ao que? O caminho da verdade, o caminho da justiça. Qual Jesus morreu para nos livrar desse caminho errado, errôneo, que eu e você vivia, gerações para trás viveu, e muitas vezes a gente aprendeu. Mas nós não podemos julgar quem passou, mas nós temos que aprender essa palavra e ajudar os que estão em nossas vidas, nossa família, e os que virão, e o nosso próximo que está aí. Nós temos que passar essa verdade para eles. Porque se eles morrerem nessa prática, o que, é que a Bíblia nos diz? Se a pessoa viver na mentira, na idolatria, na feitiçaria, no adultério, na fornicação, na mentira, na inveja, na bebedeira, não quer saber de Deus, se prejudicando, se destruindo a si mesmo, como a própria palavra está falando, os tais não herdarão o reino de Deus.
Então, como que uma pessoa que viveu a vida fazendo essas práticas, ou uma dessas práticas, vivendo na mentira, na inveja, em tudo que não presta, na bebedeira, em tudo que, na feitiçaria, na idolatria, ela morre, ela parte, como que ela é salva? Se a própria Bíblia diz que não é. Então você fica no eu acho. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não importa o que eu e você acha. O que importa é o que o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Não é. Deus não está julgando eu e você. Deus está alertando. O pai que ama, ele corrige, ele dá conselho. Ó, ei, não vá por esse caminho errado, que lá no final você vai se dar mal. Exemplo disso também é aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o que diz também. Será que é todo mundo que morre vai para o céu? Vamos ver o que a palavra diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está aqui. A Bíblia, a palavra de Deus diz que esses que estão nessa prática, porque isso é pecado. Roubar é pecado. Matar é pecado. Né? Um homem com homem é pecado. Mulher com mulher é pecado. Por quê? Deus deixou o homem e a mulher. É pecado. Mas quem está falando é eu? É a Bíblia que está falando que é pecado. Idolatria é pecado. Roubar é pecado. Bebedeira, destruir o seu próprio corpo, é pecado. Por que é pecado? Porque faz mal para nós mesmos. E tudo que faz mal para nós é pecado. O pai que ama seu filho, ele quer aconselhar o filho. Ele ensina o filho a não fazer aquilo que o filho vai se prejudicar. Assim é Deus comigo e com você. Aí eu e você não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus, dos conselhos de Deus. Vive no jeito que a gente quer, que a gente só vive fazendo coisa errada. Não vive na vontade de Deus, não quer saber de se arrepender dos maus caminhos, porque Deus nos perdoa. Ah, mas como assim, irmão? Eu vivi roubando, fazendo tudo isso até hoje. O que acontece comigo? Lá em 1 João, nas epístolas de 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, que se eu e você viver nessas práticas e dizer que nós não estamos em pecado, a gente somos mentirosos. Enganamos a quem? A nós mesmos. Mas a Bíblia diz no versículo 9 que se eu e você reconhecer, se arrepender verdadeiramente, confessar a Ele que precisamos de ajuda, tem misericórdia de nós, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É simples assim. É o arrependimento, é mudança. Eu roubava, eu estava nessa prática, em alguma dessa prática, e o Senhor falou comigo, Senhor, me ajuda, eu não quero viver porque eu quero morar no céu. E o Senhor está dizendo aqui que se eu viver nessa prática e eu morrer nessa prática, ou o Senhor voltar para mim, eu não vou entrar no céu. Quem está falando? É Deus. Então, como uma pessoa está nessas práticas aqui e vai para o céu? Você está errado. Se eu estiver pensando assim, eu pensava assim também. Mas não é o que eu e você pensa, é o que Deus está dizendo para nós. E se você quer pagar esse preço, se você quer acreditar em Satanás, que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, porque ele já está condenado a ir para o inferno. Ele já não tem mais jeito. E o que é que ele quer? Se ele veio só se não para matar, roubar e destruir, enganar a raça humana. É o que ele tem feito. Pessoas dizendo, não, tira a tua vida, se joga de uma ponte, mata, rouba, pega, faz isso, mal, que nada acontece. Porque se o pecado gerasse morte, não tinha mais ninguém vivo. Primeiramente, morre primeiramente espiritual. Fica distante de Deus. Segundo, quando morre carnalmente, acabou. As tuas práticas que vai decidir. Sabe por quê? Lê aí. 1 João. Não, perdão, João, o Evangelho de João. Quero que você abra.
O Evangelho de João, capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. E deixa bem claro para mim e para você. João 12, capítulo 12, versículo 46 em diante. Diz assim: Eu sou a luz que vinha ao mundo. Jesus dizendo: para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha o 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Irmãos, o que eu entendo com isso? A palavra é o juiz. A palavra é o juiz. A palavra está dizendo para mim e para você, olha, muda. Sai do pecado. Porque o pecado é morte. É morte espiritual e é morte eterna. Morreu carnal, acabou. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Faz o melhor enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer, já não há mais o que fazer. Não tem mais ciência, não tem mais entendimento. Acabou-se. Hebreus 9, 27. Foi ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois segue-se o juízo. Morreu, fechou os olhos. A carcaça desceu para o pó, para a terra. A alma vai ser julgada conforme o que tem feito aqui nessa terra. Por isso que lá em 2 Coríntios 5:10 fala que todos comparecerão ao tribunal de Cristo e dará conta das suas ações, seja as boas ou as más. Então está aqui, ó, o juiz. Acabamos de aprender, a palavra de Deus é o juiz. Se eu e você está no pecado, no erro, a Bíblia disse que não herdarão o reino dos céus que estão em tais práticas, e é ela que vai nos julgar, também é ela que vai nos salvar. Se eu e você der ouvido, acreditar e sair dos pecados, pedir ajuda a Deus, se arrepender, buscar Ele de todo o coração, Senhor, me ajuda. Eu entendi que até aqui eu tenho errado, eu tenho feito, e eu creio que o Senhor não leva no tempo da ignorância, Deus não leva aquele que não conhecia a palavra, não conhecia as consequências do pecado, Deus não leva, Deus perdoa, Deus tem misericórdia, os que estão vivos. Mas os que já fechou os olhos, nem eu nem você pode mudar nada. Mas podemos nós mudar através dessa palavra e ajudar aqueles que estão vivos. Porque, irmão, essa palavra ela se cumpre. Essa palavra ela é real. Essa palavra é a palavra de Deus. E se Deus ele disse, Jesus ele diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus determinou já está escrito e não muda. Ele não vai mudar. Mas nós temos que mudar. Eu e você temos que buscar ajuda para que essa palavra nos transforme de dentro para fora. Nos tire do pecado, do erro, daquilo que nos maltrata e vai nos levar para o inferno. Porque é isso que Satanás, por isso Satanás ele luta para o ser humano viver no pecado, não acreditar na palavra de Deus. Como Jesus falou, eu vim para tirar o mundo das trevas, da escuridão, do engano de Satanás. 1 João 3, 8, para isso aquele que vive no pecado é filho do diabo. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Ou seja, o engano, como está escrito lá em Apocalipse 12, 9. E a antiga serpente, o dragão, Satanás, o diabo, ele veio, foi lançado sobre essa terra e seus anjos caídos para enganar toda a humanidade. E é o que ele tem feito. Muitos estão errados, achando que morreu no pecado, é salvo. Não é. A Bíblia diz que não é. Porque quem vive na prática do pecado não entrarão no reino de Deus. E Deus está dizendo, falou para Davi, os que entrarão no reino serão os que vivem a verdade e vivem na justiça. E a verdade está aqui. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aqui a justiça, o justo viverá pela fé. Acredita na palavra de Deus. Não adianta eu e você querer mudar essa palavra no eu acho. Eu entendo assim. Não vá.
que você pode se dar mal no final. Como aquele homem rico. O mendigo Lázaro e o homem rico. Ele pagou para ver. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele acordou no inferno. Em chamas, ardente, gritos de dor. Não tinha água. Não tem... É choro eternamente, é sofrimento. É para lá que Satanás vai. Mateus 25, 41. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, os desobedientes. Não perca essa chance de buscar Jesus e ser salvo. Não pague o preço. E Jesus quer usar a tua vida. Jesus quer te transformar para você ser um exemplo para muitos que estão aí precisando do arrependimento, sair do mau caminho para não ir para este lugar também. Porque Jesus conta com você. Abre o coração para Jesus. Não deixa Satanás te enganar, que você vivendo no pecado, vivendo nas coisas erradas, você vai para o céu, porque você não vai. Porque é bíblico. João 16, 8 fala que o Espírito veio primeiramente para te convencer, eu e você, do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque o pecado é desobediência a Deus. Da justiça, Jesus fala, eu irei para o meu Pai e o justo viverá pela fé. Fé não é por vista, é por você acreditar na palavra de Deus. Mesmo que você não veja, mas você crê e busca o Espírito Santo mudar a tua vida lá de dentro para fora. Um novo caráter de homem, de mulher, de jovem. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. O lugar dele é no lago de fogo que Deus preparou para ele. Sofrimento eterno para sempre. Mas eu e você tem essa chance de eu e você se arrepender. Não jogue fora. Satanás quer que eu e você perca a nossa salvação. Por isso que ele quer roubar a nossa alma. O que tem mais de valor na nossa vida é a nossa alma. Porque Jesus diz em Mateus 16, versículo 26... O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmãos, por mais que você seja dono de toda essa terra, não vale o valor da tua alma, porque custou o sangue do Filho de Deus. E o que você tem feito com a tua alma? Você tem acreditado em Satanás, que ele vem aí a destruição que ele está fazendo? Essa palavra não pegue ela como jugo. Pegue ela como uma esperança, como um conselho, por amor, por alegria, porque hoje eu sou tão grato ao Senhor por Ele ter me dado a chance de eu buscar minha salvação, buscar obedecer. Eu não sou perfeito. A Bíblia diz que cada dia nós temos que ser transformados de glória em glória. Eu e você, não é de uma hora para outra, nós vamos ser perfeitos, não. É um passo de cada vez, mas o Espírito vai nos direcionando, vai nos limpando, vai nos transformando, vai nos purificando, vai nos separar do mundo, do pecado, porque nosso lugar não é nessa terra, porque a Bíblia diz aqui em Filipenses, capítulo 3, diz assim, capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que tremendo aqui. A nossa cidade é no céu, a nossa morada é eternamente no céu com Jesus, com os anjos, com Deus. Mas Satanás quer que eu e você não acredite nisso e que eu e você viva no pecado, porque ele já está destruído, porque ele sabe que a única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. É o pecado, é a desobediência. Mas vamos acreditar na palavra, vamos acreditar no Senhor Jesus Cristo, vamos acreditar no Espírito Santo de Deus e que você abra o coração. E eu creio que Jesus vai fazer grande obra na tua vida. Deus abençoe.